E olha só, queridos irmãos, nós vamos continuar nossa celebração e hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o seguinte tema: teologia certa num coração errado. Teologia certa num coração errado. E para isso eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 139. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 139 e nós vamos lendo o texto, né? À medida que nós formos então desenvolvendo a mensagem, nós vamos lendo o texto. E você pode abrir aí a sua Bíblia na sua casa e pode também acompanhar aí a leitura na tela, né, que vai aparecer aí. Esse Salmo de número 139 é uma oração de Davi, oração do rei Davi. Essa oração é atribuída a ele. Salmo 139, 1 diz assim, o versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então esse salmo é uma oração, porque ele começa dizendo: Senhor, tu. Ele está falando com Deus aqui. Davi, ele transcreve então o seu clamor, né? A sua intercessão diante de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então esse salmo é uma oração, ele tem 24 versículos, e essa oração aqui, ela pode ser dividida em 3 partes, e eu queria ver rapidamente essas 3 partes com os irmãos. Na primeira parte, Davi, na oração, ele confessa suas convicções sobre Deus. A primeira parte ele faz uma grande oração de exaltação à grandeza de Deus, e isso vai do verso 1 até o verso 18. Na segunda parte, Davi então agora confessa e ele fala verdades sobre si mesmo. Na segunda parte, Davi começa então a falar de si mesmo nessa oração e de como é que estava o coração dele. E na terceira parte ele encerra então fazendo um pedido para Deus. E eu queria ver com os irmãos essas 3 partes. A primeira parte desse salmo, então, Davi confessa convicções teológicas maravilhosas sobre Deus. É uma oração de exaltação, do verso 1 ao verso 18. Aqui, nesses 18 versículos de exaltação, ele exalta, ele engrandece a onisciência de Deus e a onipresença de Deus e a grandeza de Deus. E antes de nós lermos, eu queria só dizer uma coisa, irmãos, que esse aqui é um dos salmos mais teológicos das Escrituras. Grave isso. Salmo 139 é um dos salmos mais doutrinários e teológicos de toda a palavra de Deus. Tanto é que qualquer manual de teologia e aqueles livros, né, de teologia sistemática, quando a parte da teologia que descreve a pessoa de Deus, invariavelmente todos os livros eles citam aqui o Salmo 139, porque esse salmo ele faz então uma descrição dessa grandeza de quem é o nosso Deus e da grandeza do nosso Deus. Então a primeira parte vai dos versos 1 ao verso 6, dessa descrição da grandeza de Deus, e aqui ele fala então da onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? É aquela convicção de fé que diz que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. E olha como é que Davi descreve isso então sobre a onisciência, como Deus conhece tudo. Verso 1 ao 6, vamos ler? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra
ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Deus não conhece apenas o meu caminho, o que eu estou vivendo e tudo que eu estou vivendo. Deus também sabe aquilo que já virá, né? De antemão, quer dizer, a palavra nem chegou, Deus já conhece aquilo que ainda virá a ser. O Senhor conhece toda. Verso 5: tu me cercas por todos os lados, e algumas versões antigas dizem por detrás e por diante, e pões a tua mão sobre mim. Olha que coisa maravilhosa, que convicção de fé maravilhosa. Você crê nisso, irmão? Você está cercado por Deus, por detrás, por diante, e a mão do Senhor está sobre você. Você está de todos os lados guardado pelo poder de Deus e pelo conhecimento de Deus. E aí ele encerra esse falar sobre, descrever essa onisciência de Deus no verso 6, com uma exaltação, com uma palavra de exaltação. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Davi então está aqui exaltando a grandeza de Deus e revelando como Deus é tão imenso, e o conhecimento de Deus é tão grandioso que ele, Davi, não pode alcançar. Isso é muito elevado, é maravilhoso demais. Então Davi faz essa descrição. Depois ele continua, do verso 7 até o verso 16, ele continua agora falando sobre a grandeza de Deus, mas ele vai falar agora da onipresença de Deus. Falou da onisciência. Primeira parte, as palavras que ele mais usa é sondas, conheces, sabes, observas. A palavra conheces ele usa 4 vezes, para falar como Deus é conhecedor de tudo, e nós não precisamos temer. Aí do verso 7 ao 16, agora ele vai falar então da onipresença de Deus. Verso 7, ele diz assim: para onde, é uma pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Ele está falando com Deus. Para onde fugirei da tua face? Deus é espírito, e Deus tem o seu espírito, e o espírito, ele não é material. Jesus disse que o espírito não tem matéria como nós temos, né, nós seres humanos. Então o espírito não é material, portanto o espírito não é limitado. O espírito, Deus é espírito e ele tem o seu santo espírito, ele não está confinado pelo tempo e pelo espaço. Tudo que é material está confinado ao tempo e espaço. Nós, por exemplo, estamos confinados às limitações do tempo e do espaço, não é verdade, irmãos? Por exemplo, nós não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Eu estou aqui agora, virtualmente eu estou aí, né? Mas é só virtual, eu mesmo estou aqui. Nós não podemos, nós somos confinados, né, às limitações do espaço, e nós somos confinados também às limitações do tempo. Nós vivemos a vida e experimentamos a existência em termos de passado, presente e futuro. Mas Deus é espírito, e ele tem o seu santo espírito, e por ser espírito, não matéria, Deus não está confinado nem a espaço e nem ao tempo. É a onipresença de Deus. O seu espírito enche toda a terra e todo o universo. E aí Davi pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Porque o teu espírito não está confinado. E aí Davi fala aqui da onipresença de Deus espacial e da onipresença de Deus temporal, porque ele é espírito, não está confinado a tempo e a espaço, ao espaço-tempo como nós. E Davi então exalta aqui essa onipresença de Deus. Ele começa falando do espaço. Verso 8, ele diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Que coisa maravilhosa. Na crista da onda, quando nós estamos muito bem, Deus está conosco, e quando nós estamos fazendo a nossa cama lá no abismo, lá Ele está conosco também.
Verso 9: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará, me dará o apoio, o suporte. Que coisa maravilhosa! Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para o nosso Deus. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Eu e você experimentamos o dia e a escuridão, mas Deus não. Não existe escuridão que possa nos afastar do nosso Deus. Então aqui ele fala dessa onipresença espacial. Mas a onipresença de Deus não é só espacial, ela está no passado, no presente e no futuro. Deus não é limitado, porque Ele é Espírito, Ele não está limitado pelo tempo. E aí Davi fala disso a partir do verso 13. Do verso 13 até o verso 16, ele fala então dessa onipresença agora de Deus em todos os tempos das nossas vidas, e daqui para o futuro também. Você está com medo do futuro? Olha o que Davi diz aqui: pois tu formaste o meu interior, verso 13, e tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Não existia para mim, mas para Deus tudo já existia, porque para Deus não está confinado ao tempo como nós estamos. Deus conhece o passado, o presente e todo o futuro, e nós estamos andando para futuros que são incertos para nós. Nós não sabemos os dias que nos aguardam, mas Deus já sabe todas as coisas. E aí Davi, ele exalta, toda essa onipresença maravilhosa de Deus, essa grandeza de Deus, e aí ele termina esse bloco dizendo assim, verso 17 e verso 18, ele termina com exaltação. Como ele terminou o primeiro bloco, no verso 6, agora ele também termina dizendo assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aleluia. Como é grande, é demais para mim, é maravilhoso demais para mim, essas reflexões a respeito da grandeza maravilhosa do nosso Deus. É isso que Davi exalta aqui. Depois disso tudo, aí acontece uma coisa interessante no Salmo, e é isso que eu queria destacar nessa manhã, é isso que eu queria deixar no nosso coração nessa manhã. Olha como o tom do Salmo muda, de repente. Davi, até aqui, nessa primeira parte, ele fala sobre Deus, e ele exalta a grandeza de Deus. Agora, a oração dele muda, e ele começa então a falar de si mesmo. E ele começa agora a revelar o que está dentro do coração dele, de Davi, na sua oração. Veja, do verso 19 até o verso 22. Olha que interessante. O que ele diz? Como eu gostaria, olha como muda de repente. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. E as versões, algumas versões da Escritura, a NVI, por exemplo, diz assim, que o Senhor matasse os perversos, quem dera matasse os ímpios.
Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto. Veja o verso 22, preste atenção. Eu os detesto com ódio consumado, com ódio completo. Para mim, merecem pena de morte. É o que ele está dizendo aqui. Para mim, são inimigos de fato. E aí Davi, nessa segunda parte, então agora ele revela como é que está o coração dele na sua oração. O que eu quero destacar aqui, nessa manhã? O que a gente aprende aqui nessa manhã? Que nós podemos ter uma teologia muito bonita, né, irmãos? Nós podemos ter uma teologia que exalta a grandeza de Deus, que nós podemos ter uma teologia correta, uma doutrina, confessar uma doutrina correta, e ao mesmo tempo, o nosso coração está todo torto, o nosso coração está todo errado, o nosso coração, como o coração de Davi aqui, um coração que ele confessa: estou cheio de ódio, eu estou cheio de ódio, tem gente, Senhor, e ele ora, né? Eu acho incrível que ele ora no verso 19, ele fala assim: como eu gostaria, ó Deus, que o Senhor matasse. Eu tenho uma lista de gente, Deus, que o Senhor podia matar para mim. Você tem lista, irmão? Hoje, você que está me ouvindo aí, qual é a tua lista de gente que você gostaria que morresse? O que eu acho interessante aqui é que a palavra de Deus está ensinando que Davi, ele é capaz de, com a boca dele, expressar uma teologia corretíssima. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Deus não está limitado pelo tempo e pelo espaço, porque Ele é Espírito. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito, Senhor? E o Senhor estará comigo. E Ele é capaz de, com a boca dele, exaltar Deus, ao mesmo tempo que Ele confessa essa teologia maravilhosa. Dentro dele, ele está cheio de desejos ruins, de pensamentos ruins e de sentimentos ruins. Eu acho interessante como ele vai lá do alto céu até o profundo e escuro do seu coração no mesmo texto. E eu aprendo isso aqui. Ele faz uma descrição, né, de sentimentos. Olha o que ele fala, as coisas que ele fala aqui. Ele tem desejos ruins. Ele fala: como eu gostaria, ai Deus, como eu gostaria que o Senhor matasse algumas pessoas, que algumas pessoas morressem hoje, aleluia. É um desejo. Ele fala aqui de sentimentos ruins. Olha as expressões dele mesmo: odeio, desprezo, detesto. Pensamentos e sentimentos muito ruins. E como é que a gente sabe que são ruins? Eu sei, meus irmãos, que isso é ruim por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Esses sentimentos e esses desejos que Davi expressa aqui, eles vão contra aquilo que Jesus nos coloca como parâmetro de vida. Porque Jesus, ele nos ensina, na sua palavra, ele disse assim, Mateus capítulo 5, né, no Sermão do Monte. Eu vou ler, não precisa abrir, eu vou ler. Vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito, palavras de Jesus. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É isso que foi dito. É isso que foi dito no Salmo 139, inclusive.
Eu odeio. Foi isso que foi dito. Aí Jesus diz assim: eu, porém, lhes digo, se você quer me seguir, você quer andar comigo, a pegada tem que ser outra. E eu digo para vocês: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isso é Jesus. Então eu sei que por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus apontou, que Davi aqui está numa luta interior, numa luta no coração com esses sentimentos, e com esses pensamentos, e com esses desejos. O que eu quero dizer nessa manhã para nós? Eu quero só ver que a gente perceber, irmãos, e que nós venhamos a entender que eu posso ter uma doutrina certa, eu posso confessar uma teologia corretíssima a respeito de Deus, ao mesmo tempo em que o meu coração está todo torto na presença de Deus. E eu fico pensando se essa não é uma realidade da igreja evangélica hoje, uma igreja que confessa doutrina certa sobre Jesus e sobre Deus, ao mesmo tempo que nesse contexto também luta contra ódios, contra desejos e contra sentimentos do coração. Os crentes de hoje, nós, eu não sei você, mas essa luta de Davi é minha luta semanal. Eu tenho a doutrina certa, a doutrina conforme aquilo que a palavra de Deus orienta como confissão de fé. Eu confesso essa fé, a mesma aqui dos versos 1 ao verso 18 que Davi confessa. Eu creio neste Deus. Mas assim como Davi, eu também luto, semana a semana, com coisas no meu coração. Com quanto eu tenho a doutrina certa, muitas vezes o meu coração, ele está, irmãos, todo cheio de sentimentos e pensamentos perigosos e danosos e prejudiciais, que são destrutivos, e a gente luta com isso. Lutamos aí com vários tipos de situações no coração, mas temos a doutrina certa. O que eu quero dizer é que doutrina certa não necessariamente impede você de ter um coração errado. Você confessa a doutrina certa, mas o teu coração, ele pode estar nesse momento, todo ele cheio de sentimentos destrutivos, cheios de desejos destrutivos, e você tem a doutrina certa. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos vigiar o nosso coração. A palavra de Deus, é por isso que a palavra de Deus, nos livros de sabedoria, em Provérbios, ela diz assim: sobre todas as coisas, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. E a palavra de Deus fala de Davi e fala, os discípulos de Jesus passaram por isso, vários personagens da Bíblia passam pela mesma coisa. Podemos lembrar, por exemplo, do profeta Jonas. Jonas tinha uma teologia certinha, irmãos. A teologia de Jonas era certa, era correta. Quando ele estava lá naquele navio fugindo lá para Tarsis, ele estava fugindo e veio uma tempestade, e aí os marinheiros jogaram a sorte para ver por causa de quem é que está vindo essa desgraça sobre nós. E diz que Jonas estava dormindo no porão do navio. E aí a sorte caiu para Jonas. Eles giraram a garrafa assim, a garrafa apontou para Jonas. Aí eles chegam para Jonas e falam assim: escuta, quem é você? O que você diz sobre si mesmo? Quem é você? E aí a resposta que Jonas dá é uma resposta de teologia, irmãos, perfeita. Ele diz assim: eu sou profeta de Deus, eu sou uma pessoa que teme ao Deus, ao grande Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, ao Deus dos céus,
Criador dos céus e da terra. A pergunta para Jonas é: Jonas, você crê nisso? Eu creio. Como é que você pensa que pode fugir dele então? Não é paradoxo? Jonas diz, ele confessa com a boca: eu sou um servo do Deus Altíssimo, do Deus celestial, que fez os céus e a terra. Ele confessa a doutrina certinha, mas o coração dele todo errado, ao mesmo tempo que ele confessa, e ele está andando errado na presença de Deus. E ele que confessa que Deus é o Deus dos altos céus e Criador do céu e da terra, ele cria a ilusão que ele pode fugir de Deus para Tarsis. Em Tarsis Deus não me acha. É isso, você acabou de falar que ele criou o céu e a terra, e que ele é o Senhor dos altos céus. Como é que você pode pensar isso? Mas Jonas pensa, e assim nós poderíamos multiplicar os exemplos. Como é possível a gente ter uma confissão teológica certinha, mas o nosso coração está todo contaminado, não pelo coronavírus, mas por pensamentos, por desejos e por sentimentos que não correspondem àquilo que Deus deseja para nós, especialmente o ódio, a amargura, a ira, o desprezo, coisas que vão contra o caminho do Evangelho. Então eu quero encerrar essa mensagem na manhã de hoje e perguntando para você, irmão. Nós estamos aqui nesse nosso encontro. Eu sei que o problema da maioria dos cristãos que eu encontro não é doutrinário. E talvez você hoje de manhã se identifique com Davi. Você diz assim: pastor, eu estou assim, eu me identifico com Davi. Eu creio em Deus, eu creio na grandeza de Deus, eu creio nas maravilhas de Deus, tudo que Davi confessa que eu creio, mas pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque apesar de eu crer em tudo isso, o meu coração também está cheio de desejos, de pensamentos e de sentimentos que são destrutivos, e eu sei que são. Isso está dentro de mim. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, ele diz que eu não compreendo nem o meu próprio modo de agir, porque na mente eu sou escravo da lei do Senhor, da lei de Cristo. Eu desejo o bem, eu sei o que é certo e eu confesso, tudo certo doutrinariamente, teoricamente, eu sei, mas eu não realizo o que eu sei, porque na mente eu sei, mas eu vejo dentro de mim agindo uma outra lei, eu vejo uma outra guerra dentro de mim, e muitas vezes o que eu sei com a razão, pela fé, a minha confissão de fé, mas o meu coração não obedece, e aí eu estou nesse conflito, e eu confesso coisas maravilhosas para Deus, eu até evangelizo os outros. Se alguém me parar na rua, eu falo como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, mas ao mesmo tempo de tudo isso, eu estou aqui, com o meu coração cheio de sentimentos destrutivos e dessas coisas dentro de mim. Talvez você esteja se identificando hoje. Qual é? O que habita o teu coração na manhã de hoje? Eu sei que você que está me ouvindo, você pode dar aulas aqui, você pode vir pregar aqui, porque a doutrina é correta, a confissão de fé é correta, mas e o teu coração, irmão, nessa manhã? Qual é a tua luta no teu coração nessa manhã? É ódio também? É raiva também, como Davi lutava com isso? É
é um desapontamento terrível que você carrega, uma frustração que faz você ter vontade de parar de viver. Você sabe que Deus está no amanhã, mas você já não quer mais viver. O sentimento é esse, você tem um sentimento de desistência, você não tem mais energia, a tua emoção é essa. Eu quero só sumir, não aguento mais, não creio em mais nada disso. Esse é o que povoa, ao mesmo tempo em que você confessa coisas lindas. Isso pode acontecer com a gente. Muitas vezes, irmãos, nós temos a confissão teológica certinha, mas o nosso coração está todo contaminado, não por Covid, mas intoxicado por tantos dardos e setas do maligno que entram na gente, a gente vai ficando assim, amargurado. Esse é o teu caso? Você se identifica com isso nessa manhã? Você está nessa luta? Porque eu confesso, irmãos, essa é uma luta semanal, nessa época de pandemia, como é difícil às vezes, não é? Como é difícil, e são tantas notícias e coisas que vão deixando a gente assim com o coração transtornado. Nosso problema não é doutrinário, o nosso problema é que nós temos que trazer todo o pensamento cativo, submisso ao senhorio de Jesus. Nós temos que trazer o nosso coração para a presença de Deus. E eu queria encerrar sugerindo isso para você. Traga o seu coração, porque olha como Davi termina. Davi termina esse salmo, então os versos 23 e 24, agora ele encerra a oração com esse pedido. E essa é a terceira parte. Esse pedido que eu acho lindo, que eu queria que você também fizesse esse pedido diante de Deus. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que coisa linda. Davi reconhece que o coração dele e os pensamentos dele precisam aí do toque de Deus, da sondagem de Deus, da cura do Senhor. Não é na doutrina, é no coração, e é nos pensamentos, é nos sentimentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, porque o Senhor sabe como é que o meu coração está desejando a morte de um monte de gente, como é que eu estou com raiva, Senhor, como é que eu estou detestando, estou rangendo os dentes. O Senhor sabe, eu não vou negar. Vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor sabe que há. Não vou negar. E guia-me pelo caminho eterno. E Davi então submete-se, ele se rende, pedindo: guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Que o Senhor cure o meu coração, que nesse dia o Senhor cure o meu coração, porque o meu coração, ele está assim, contaminado, e eu confesso. E eu queria deixar essa palavra com você nessa manhã. Você está nessa luta, talvez você esteja exatamente como Davi, você se identifica como Davi, um cristão que tem a teologia certa, mas que nesses dias está com o teu coração todo intoxicado com desejos, pensamentos e sentimentos destrutivos. Não esconda. A cura para nós é fazer como Davi, a cura para nós é confessar. Se nós confessarmos as nossas verdades, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não esconda, confesse. O caminho aqui é ser sincero diante de Deus.
Ser honesto diante de Deus e falar assim: Senhor, eu estou assim, Senhor, me cura, me ajuda, me socorre, Senhor, porque eu estou me sentindo exatamente assim, como o teu servo. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Amém, queridos irmãos? Faça essa oração, faça essa confissão, e se essa for a tua luta, coloque isso diante do Senhor, sem medo, porque do Senhor vem a cura para o nosso coração. Do Senhor, o bom pastor diz que Ele refrigera a minha alma, o meu interior, Ele refrigera, Ele traz um oxigênio novo, Ele restaura a minha alma, diz a palavra. Mas para isso, eu tenho que confessar, eu tenho que ser sincero, e eu queria encorajar você: não esconda nada do teu Deus, se submeta e peça que Ele te cure, peça que Ele guie você pelos caminhos eternos. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez.